E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Romanos, né? No vídeo anterior finalizamos aí o livro de Atos. Agora vamos dar início em Romanos, capítulo 1. A apresentação e saudação de Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição entre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que derivada da fé. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo quer ir à igreja em Roma. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, quando em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós, em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós, que estás em Roma. O tema da carta: justiça pela fé. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro no judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça de que, princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Isso aqui é bonito, hein? A ira de Deus contra os sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano, mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo
as vontades pecaminosas do seu coração para a desgraça dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sexuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua própria perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou ao ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte, todas as pessoas que praticam tais atos não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Deus julga toda a humanidade. Romanos capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e toda a vida praticas os mesmos atos, pensa que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensato e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Alá? Oi? Tá tudo bem? Tá. Buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará a ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar, para o judeu, em segundo lugar, para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que seguem a lei pecaram. Sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sobre a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei
praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuem a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. O crente deve ser fiel à palavra. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem a lei, a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adultera. Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos. Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos, porquanto a circuncisão tem valor, se obedeceres à lei. Mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeiro circuncisão, a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizado na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, você pode ser até crente, ser batizado, mas se você não praticar a lei, não viver a lei de Deus, isso para você não vai te servir de muita coisa. Porém, se você não é crente, não é batizado, mas você observa as leis de Deus, provavelmente, você tem uma grande oportunidade de ir para o céu. Mas é necessário você conhecer as leis de Deus e as praticar, ok? Não é muito fácil, mas também não é difícil, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar em nome de Jesus. O vídeo de hoje é esse. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Paz!